Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Vamos lá, hoje nós vamos estudar um profeta menor chamado Ageu, né? Como nós estamos estudando aqui os profetas menores de algum tempo, aprendendo que esse termo, essa categorização, né, de profeta menor é por causa do volume que ele escreve. E Ageu aqui, ele é um dos menores, né? Só Obadias que é menor do que ele, mas Ageu tem 2 capítulos, né? Então é uma profecia bem curta, mas nem por isso deixa de ser muito relevante, muito importante, né? É a palavra de Deus, conteve, né, naquele tempo uma mensagem muito importante para Israel, que estava vindo do cativeiro babilônico, mas não só eles, né? A mensagem continua também falando com cada um de nós. O Espírito Santo continua usando, né, essa porção bíblica aqui, esse pequenino livro, para falar com todos nós, e é isso que nós hoje vamos discutir, né? O que Deus quis comunicar naquele tempo para aquele povo e o que Deus continua dizendo para nós hoje. Vamos lá, então o livro de Ageu, né, esse que é um dos profetas, como eu falei, aí do pós-exílico, né? Então vamos começar pela autoria, que é ele mesmo, né? Então o livro que leva o seu nome é ele mesmo que é o próprio autor aqui, tá? Então tem aqui um subtítulo do livro, né? Para você que gosta de estar anotando, para ter referências, para ter aí um norte, tá bom? Você pode colocar assim um subtítulo, né? Reconstruindo o templo, tá bom? Pode ser dessa forma aqui. Ageu é quem escreve, né? A gente faz aquelas perguntas, né? Quem escreveu? Ageu. Né? O que escreveu? Ele pregou 4 sermões, algo muito curioso também, eu acho importante nós termos isso em mente. 4 sermões, são 2 capítulos, porém há 4 sermões, né? Cada sermão é em um mês. É bem interessante que ele data, ele precisa, né? Dia, mês e ano. Então, cada sermão que ele prega, aqui ele fala qual foi o dia que ele falou isso, qual foi o ano, né? Então é bem interessante a gente observar isso também. Então o livro de Ageu são 4 pregações. Olha que coisa curiosa. Onde ele está quando ele escreve? Lá em Judá, tá? Então ele está em Judá. A gente também vê que é bem preciso, como eu disse, né, o ano que ele escreve, tá? 520 antes de Cristo, né? Portanto aí bem mesmo assim terminando o cativeiro babilônico, tá? Por que ele escreve? Porque ele deixa registrado essa profecia, o conteúdo, visto que nós tínhamos no Antigo Testamento, né, profetas, aqueles que Deus usava para também trazer uma mensagem ao povo de Deus, mas eles não escreveram. Exemplo, Elias, né, Eliseu, Natã e outros mais que foram profetas de Deus, mas não deixaram algo escrito. Mas por que Ageu ele escreve? Para exortar, né, no caso o povo lá de Judá, o povo de Israel, para exortá-los a concluir a reconstrução do templo. Por que concluir? Porque já havia começado, né, alguns anos antes, Neemias, Esdras, né? Porque alguns pensam, André, mas você está falando que aliás, na verdade eu vou, daqui a pouco eu ia, né, já trazer essa afirmação, mas eu já falei aqui anteriormente, né, que ele é o primeiro dos profetas pós-exílicos, né? E junto com Zacarias e junto com Malaquias. E aí você pode perguntar, André, mas e Esdras, né? E Neemias? Bom, primeiro, eles, quando eles escreveram, quando eles profetizaram, por assim dizer, eles ainda estavam no cativeiro, tá?
ainda não tinha terminado, porque assim, nós precisamos entender que historicamente, de quando a quando é o cativeiro babilônico, tá? De que ano a que ano? Porque nós vimos lá atrás, né, outros profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim, né, outros, nós falamos que houveram três levas, né? Lá a Babilônia invade Jerusalém e são levados grupos cativos, né? Então, em cada momento vai ser levado um grupo de pessoas, um certo número de pessoas, muito grande cada um deles, né? E aí em cada leva dessa, vão pessoas importantes, como nós já falamos, alguns profetas e tudo mais. Mas o que acontece? 605 é o ano que Babilônia invade Jerusalém e leva alguns cativos lá. No ano 597 também, né, a Babilônia novamente vai lá em Jerusalém e faz mais uma invasão, leva mais outro grupo. Em 586 a Babilônia entra em Jerusalém e destrói a cidade e o templo. Então o templo para nós é referência tanto à destruição quanto à reconstrução do período dos 70 anos, tá certo? Que é o período exato que o povo de Israel fica lá cativo em Babilônia, né? Então do ano 586 ao ano 516 é onde se dá esse período aí, tá? 70 anos do cativeiro. Mas um pouquinho antes, né? Quando o rei da Pérsia ele invade Babilônia, né? Ele combate contra Babilônia, ele vence Babilônia. Então o rei Ciro, porque aí começa então a transição entre os impérios, era babilônico, agora é medo-persa. Os medos e os persas, né, passaram a ser a potência mundial no mundo. Então, sendo eles a potência mundial, eles deram, ou melhor, o Ciro, né, ele deu ordem, tá, para que, isso é uma profecia lá de Isaías, né, 100 anos antes, que Ciro daria ordem ao povo para voltar do cativeiro. E Ciro autoriza, né, Neemias de estar voltando para sua terra. Neemias era um copeiro de Ciro, um copeiro do rei, servia no palácio. Olha que coisa interessante, né? E aí ele volta para Jerusalém, vê a terra devastada, alguns retornando, né? Mas aí o cativeiro ainda não tinha sido terminado, tá? Então os alicerces, tudo está escrito tanto no livro de Neemias quanto no livro de Esdras, né? Porque Esdras também acompanha, auxilia o Jeremias, né? Então Neemias é o governador, se torna o governador da cidade, e Esdras é o escriba, é o mestre, né? É o ensinador naquela ocasião. Então são os dois, então são esses dois livros, Neemias e Esdras. Então nesses dois livros estão registrados lá esses acontecimentos que eu falei, de voltarem à cidade, né? Está tudo destruído, devastado, né? Começam a reparar os muros, né? Algumas casinhas e tal, e o templo é lançado um alicerce, só que alguns povos em volta pagãos, né? Lá até o famoso Tobias e Sambalate, né? Gesem, o arábio, eles aí interrompem por algum tempo essa reconstrução do templo, tá certo? E aí sim, depois de alguns anos, né, vem novamente alguns outros mais judeus e começam então a reedificar a cidade. É por isso que aqui está assim, que o Ageu, ele exortou os judeus a estar concluindo a reforma do templo, tá? Ou a reconstrução do templo, porque eles tinham iniciado, mas tinham interrompido. Então Ageu, como eu disse, é um dos primeiros, né, dos 3 livros, tá, pós-exílico do Antigo Testamento, junto com Zacarias e Malaquias. O propósito deste livro aqui era duplo, então isso aqui também acho que vale uma atençãozinha e anotar aí. Então, propósito duplo deste livro aqui, ó: exortar Zorobabel, que na ocasião era o governador, e Josué, que na ocasião era o sumo sacerdote, 2 figuras principais, essenciais naquele momento, tá? Na liderança de Israel. Então o profeta, veja bem, há um profeta, há um governador e há um sumo sacerdote, né? Então a gente vê um líder espiritual, que é o sumo sacerdote, um líder político, que é o Zorobabel, e aqui a gente tem um profeta, que é que vai guiando
esses dois aqui, né, que é aquele que representa a vontade de Deus. Então a gente entende aqui como que as coisas estão se dando, essa questão estrutural desse retorno daquele povo que ficou cativo, sem pátria, sem terra, escravo, né, por 70 anos em uma terra longínqua. Então eles começam a ter essa esperança de reconstruir aí a sua nação, a sua cidade, enfim. Então, primeiro propósito, exortar Zorobabel e o sumo sacerdote a mobilizarem o povo para a reedificação do templo. Primeiro propósito. Segundo propósito, motivar o povo a reordenar suas vidas e prioridades, né, para que a obra da casa de Deus fosse recomeçada com, no caso aqui, as bênçãos divinas. Então a gente vai entender esses dois propósitos aqui ao longo do nosso discurso, da nossa conversa, tá certo? Então vamos lá, nós vamos dividir, como eu disse, esse livro, ele são, na verdade, 4 pregações, 4 sermões de Ageu. E aí a gente vai dividir aqui em 4 partes, né? A primeira parte que é dividida, que é o primeiro sermão, que vai do capítulo de número 1, tá? Versículos de número 1 ao versículo de número 15. E aí, claro, vou ler com vocês, né, alguns trechos aqui, tá? Talvez até nós leiamos juntos aí todo o livro, né? Que são 2 capítulos. Então vamos lá. A primeira divisão e a primeira pregação, o primeiro sermão, né, foi prioridade, isso que Ageu ele estava passando aqui no primeiro sermão. Então veja bem, se nós lermos aqui, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, nós vamos perceber que há esse conteúdo, tá? Vou dar uma enxugada aqui, vou ler com vocês do verso 1 ao 6 agora, só para a gente abordar aqui um ponto, ó. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, percebam, momento, data exata, né? Dia, mês e ano, tá certo? E a quem é direcionado esse primeiro discurso, essa primeira profecia aqui? A Zorobabel e a Josué. Vamos lá, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeeis muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no sactel furado. Veja que coisa interessante aqui. Ageu os repreende, né, dizendo que eles não tinham posto Deus em primeiro lugar em suas vidas, tinham dado prioridade a questões materialistas. Então, quando eles voltam do cativeiro babilônico, cada um vai estar preocupado em estar reconstruindo a sua casa. Não tem nada de errado nisso, né? A nação precisa reestruturar, cada família precisa de um lugar para ficar, uma casa para ficar. Mas eles não só fizeram isso, mas estavam, na verdade, abandonando o templo do Senhor. Nós precisamos entender uma coisa, amados. O templo do Senhor naquele tempo representava o encontro do povo com Deus. Era no templo onde se oferecia os sacrifícios, era no templo onde as pessoas, e era inclusive direcionado ao templo que as pessoas faziam as suas orações. Era o templo de Jerusalém que carregava, né, por assim dizer, o nome de Deus. Então aquilo é uma representação do nome de Deus, uma representação da comunhão, né, do povo com Deus. E eles simplesmente abandonaram e estavam investindo demais, além da conta, né, gerando, construindo casas luxuosas, né, e desprezando aquilo que seria então, o que representaria essa comunhão com Deus de fato. É por isso que o termo casa de Deus representa muito, mas muito no Antigo Testamento, que representa de fato o encontro com Deus
o encontro do povo com Deus. Claro que hoje a gente não pode fazer essa mesma avaliação, né, que o templo é a casa de Deus. Paulo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 19 e 20, se não me falha a memória, capítulo 6 também, versos 19, 18, 19 e 20, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, vai falar também sobre que nós somos a morada de Deus, a casa de Deus, né? O templo, ele não tem hoje, eu estou falando, essa representatividade que havia no Antigo Testamento, mas como lá havia, então aqui o profeta está exortando, vocês estão desprezando a vida espiritual de vocês, a prioridade que vocês deviam dar, que é a vida espiritual de vocês. Como Jesus vai ensinar lá em Mateus capítulo 6, né, verso 83, buscai primeiro o reino de Deus, né, e estas coisas são as coisas básicas da vida, Deus acrescentaria, mas a prioridade, né, em primeiro lugar, o reino de Deus, a vida espiritual, a comunhão com Deus, isso que é sim importante na vida, e as outras coisas vêm a reboque, vêm como desdobramento, vêm como consequência, enfim, né, a fonte da nossa vida é Deus e não são essas coisas materiais. Claro que nós precisamos sempre ter um equilíbrio, né, porque eu vejo sempre essa questão dos extremos, né, as pessoas elas têm dificuldade de encontrar um ponto de equilíbrio, dosar as coisas assim de uma forma justa e saudável, né, e vão para os extremos. Então acho que também a vida ela não consiste em nada material, em nenhuma conquista, preparo para o mercado de trabalho, né, estudos, formações e algumas realizações aqui necessárias para que a gente possa, no mínimo, tá certo, ter uma estrutura para que possamos não só, né, cuidar da nossa família, mas também estar ajudando tantas outras pessoas no âmbito material, a obra missionária, né, o próprio templo onde nós chamamos de igreja, enfim. A gente só não pode entender que nós devemos nos lançar de tal forma nessa vida material a ponto de esquecer também aí não é que é outra parte da nossa vida, mas esse aspecto da nossa vida, que é essa vida de oração, vida piedosa, vida de comunhão com os irmãos, vida de serviço na igreja local e também fora da igreja, mas no sentido mais, eu digo, não profissional, mas o serviço, né, para o reino de Deus, servindo pessoas de N maneiras que nós temos. Enfim, só para a gente entender, Ageu exorta esse povo que estava se tornando muito materialista, né, em detrimento daquilo que naquela ocasião, como eu disse, era aquilo que representava a comunhão, a vida espiritual deles. E é interessante que nós lemos no verso 6, olha só, eles semeavam e colhiam pouco, né? Compravam coisas, mas não desfrutavam. Então o Ageu ele relaciona até mesmo a essas dificuldades, embora eles se aplicavam muito na questão material, mas a dificuldade de prosperarem financeiramente, porque eles estavam negligenciando parte da sua vida e eles não tinham a bênção de Deus sobre a vida deles, que é a bênção espiritual, não é? Então as outras elas estavam com grandes dificuldades também. Então prioridade é o que ele fala aqui nessa primeira pregação, nesse primeiro mês, né, que ele começa então a estar profetizando. Eles receberam a mensagem e recomeçaram a reconstrução. Então isso aqui é muito interessante também, porque a gente vem estudando os profetas aí e assim, é desanimador com os profetas, né? E alguns até Deus falava, você vai profetizar, mas fica preparado porque ninguém vai receber. Então já tinha uma garantia de rejeição no seu ministério. Veja bem que coisa curiosa. Mas ao contrário, inclusive, de todos ou a grande maioria dos profetas, eles receberam a profecia, receberam a exortação, né? Eles absorveram aquilo, reconheceram, de fato, nós estamos negligenciando a casa de Deus, nós temos dado muita atenção a nós mesmos, né? Estamos nos tornando egoístas, vamos reconstruir. Então olha que coisa interessante, o profeta aqui, ele de fato vê, né, o resultado positivo da sua profecia. E aí nós vamos para o capítulo de número 2, versículos de número 1 ao versículo de número 9, né? Aqui a pregação é outra, é desânimo,
enquanto a primeira pregação da prioridade é ser desânimo. Então coloca o título aí da pregação do Ageu, desânimo. Deixa eu ler com vocês do verso 1 até o verso 9 para a gente compreender aqui, tá bom? No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu dizendo, então olha só, bem datado, especificado, né? Verso 2: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo, percebam, amados, né? As três figuras, ou aqui as duas figuras e o povo, melhor dizendo. Então você sempre a mensagem direcionada ao governador, né? Ao príncipe que é chamado aqui, ao sumo sacerdote, a Josué e ao povo. Então o profeta sempre responsabilizando, né, todos eles aí. Verso número 3: Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Ele está fazendo menção aqui no templo de Salomão, que era um templo suntuoso, né? O templo áureo, a glória da nação de Israel, naquele tempo onde Davi e Salomão eles reinam e constroem aquela uma que foi conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então quando eles começam a comparar aquele templo que já não existia mais, né? E agora esse que está sendo reconstruído, eles começaram a se desanimar de fato. Verso 4: Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então percebam, queridos, que alguns começaram a comparar, né, aquela construção com a antiga de Salomão e ficaram desanimados. Não era para menos, né? Mas o profeta os convence que o que era mais importante, o que mais importava era a presença de Deus. Deus tinha prometido abençoá-los. Nós voltarmos aqui no verso 4 que nós lemos: Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E a gente percebe quantas vezes essa expressão, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, minha prata, minha ouro, Deus sempre enfatizando que Ele é quem abençoará em todos os aspectos, na honra, nos recursos, com a sua glória, enfim, né? O povo estava desanimado de fato aqui, mas o profeta Ageu, usado por Deus, traz uma mensagem, uma injeção de ânimo, dizendo inclusive que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Não essa glória da suntuosidade, não essa glória aí da construção, mas que Deus derramaria a sua bênção, a paz, né? Alguns entendem até que Deus está se referindo esse segundo templo, não uma questão literal de um templo construído, tá certo? Porque não foi nem esse, inclusive, e teve um terceiro lá no tempo de Jesus, né? Que o Herodes lá dá uma ajudada para dar uma melhorada e tudo mais, mas alguns entendem que aqui a gente está falando da glória, na verdade, do Espírito Santo habitar, né, na vida de cada uma das pessoas. Como eu disse, no Antigo Testamento havia essa questão do templo, mas hoje, Novo Testamento, após a vinda, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi derramado para habitar em cada um dos discípulos, dos filhos e filhas de Deus. Então alguns entendem que essa glória e essa segunda casa é o nosso próprio corpo, é o templo do Espírito Santo, né? Mas no verso de número 10, ainda no capítulo 2, vamos para a terceira pregação já aqui, viu? Aqui no capítulo de número 2 ainda, verso 10 ao verso 19, vem a terceira pregação, como eu disse, o terceiro sermão. Olha como é bem datado, né?
ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, então, mais uma vez aqui, data precisa, né? E a gente vai falar aqui de pureza, tá certo? Só para a gente recordar aqui, né? Dizem aí que recordar é viver, então vamos aqui recordando para ter a palavra de Deus viva em nossa mente e em nosso coração. Falou a primeira mensagem, primeiro esboço de prioridade, a segunda aqui, né? Para reparar o desânimo na vida do povo, e agora a gente vai falar sobre a pureza. Então vamos lá, ler a partir do 10, né? Só que nós lemos 10, vamos até o 19, verso 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, veja bem que coisa interessante, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferece imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, deixa eu ver aqui que eu virei a página. Veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Então vamos lá. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono. Veja que coisa interessante, né? A importância aqui das datas. Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Então, olha que coisa interessante, é falado de pureza aqui, a necessidade de pureza. Porém, o profeta exorta: a pureza não virá automaticamente e de uma forma externa, apenas reconstruindo o templo, tendo as cerimônias, fazendo como a lei determinava. A pureza não vem por essas observações externas e da religião. A ênfase é interessante, queridos, que é dado nesse ponto aqui, porque o profeta ele alertou o povo, né, que os rituais, o templo, o culto, a aparência religiosa não os fazia santos diante de Deus, mas eles precisariam interiormente serem puros. Veja que desde o Antigo Testamento, queridos, Deus já instrui que não eram essas questões externas, rituais, ritos e observações em si, não eram essas coisas, pelas observações e pela obediência, isso os tornaria puro, né? Essa exterioridade, essa questão mesmo religiosa, para as pessoas verem, sempre desde o Antigo Testamento, Deus vai ensinando: eu quero pureza de coração, de mente, intenções, sentimentos, algo que seja verdadeiro, não como, por exemplo, disse Isaías, e até Jesus lá em Mateus capítulo 15, verso 8, vai repetir isso que Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nunca Deus propôs uma religião de aparências, de rituais, de falsa espiritualidade e santidade, né? Deus sempre requereu do homem a pureza de coração, as motivações corretas, o anseio correto, tá certo? O comportamento ele deve ser fruto, ele deve derivar, ele deve ser um resultado daquilo que nós somos lá dentro, queridos. O que nós pensamos de fato, não é só o que sai da nossa boca sem ter origem na nossa alma, no nosso coração.
tá certo? Não são as nossas atitudes sem os sentimentos verdadeiros e as motivações corretas. A gente precisa ter muito cuidado com esse negócio. A pureza não diz respeito, amados, a roupas, não diz respeito, né, a santidade, não diz respeito a posturas religiosas, observações. Essas coisas, elas são um prato cheio para gente hipócrita, gente que quer mostrar ser superior, gente que quer mostrar que ele é melhor do que o outro. Não, queridos, não são essas coisas. É a alma, é o coração. Claro que a gente vai ter um mínimo de pudor, de bom senso, é fato, né? Mas nós não medimos ninguém por essas questões exteriores. Lá desde Samuel, capítulo 16, se não me falha a memória, quando um profeta, olha só como o homem, o ser humano, ele é enganado e ele engana, né? Nós temos essa capacidade de enganarmos uns aos outros. E o profeta, inclusive, o homem de Deus, quando viu assim um homem bonito vindo ao seu encontro, porque Deus tinha enviado, né, na casa lá de Jessé, porque Deus disse, um dos seus filhos vai ser o rei de Israel. E quando vem aquele homem zarrão, aquele homem bonito, alto, guerreiro, forte, ele disse, é esse que Deus tem ungido, é esse que Deus tem escolhido. Se o Espírito Santo não interfere, amados, ele ia ungir, ele ia separar, ele ia confirmar aquele homem pela aparência. Olha que coisa perigosa, olha o julgamento que nós temos, só que os olhos veem. Deus disse, não é esse, porque eu não vejo como vocês homens veem, vocês veem a aparência, o exterior, eu vejo o coração. Olha que coisa linda, amados. Então Deus é aquele, inclusive Hebreus capítulo de número 4, se não me falha a memória, verso 13, vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então tudo está escancarado, a alma, o pensamento do homem. Eu posso tentar mostrar uma coisa que sou, não sendo, mas a Deus ninguém engana. Então a pureza aqui é enfatizada, mas de uma forma correta, que Deus sempre quis, tá? Vamos ainda no capítulo de número 2, do verso 20 ao verso 23, né? Que é o quarto sermão dele aqui, tá? Então teve 3 pregações, 3 sermões. Prioridade era o tema de um, né? Do segundo aqui era o desânimo, certo? Combater o desânimo. Terceira, a pureza. E o quarto aqui é a recompensa. Então olha só, verso 20 ao verso 23 diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, olha só, datando também, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e o que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, uma confirmação, né? Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles estavam honrando a Deus e Deus iria honrá-los. É o verso 23, Deus iria honrá-los porque eles estavam honrando a Deus. Eles tinham correspondido à mensagem, eles tinham reconhecido o erro deles, eles tinham de fato voltados para Deus, né? Viram aquela dificuldade, aquela questão toda, a nação de Israel devastada, depois de uma longa seca, a dificuldade, o desânimo veio. Como que a gente vai fazer isso? A gente não tem condição. Deus disse: não, minha é prata, meu é o ouro, eu vou abençoar esse lugar, eu vou abençoar a vida de vocês, vai vir o desejado de todas as nações, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Deus ali com eles, dizendo: eu sou com vocês, né? E aqui é interessante, queridos, que o verso 23 confirma isso, que é o último verso do livro aqui. Olha só, né? O trabalho foi difícil na liderança dele, do Ageu, tá? Mas a garantia futura de alegria era certa, e a vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos também era certa. Então a gente percebe aqui, queridos, como que Deus trouxe esse profeta para trazer essas 4 fundamentais, poderosas mensagens para aquele povo que estava de fato desanimado, aquele povo que
passou aí 70 anos fora da sua terra e veio agora a duras penas, né? Com uma lição muito grande que Deus tinha os ensinado naquela ocasião no cativeiro, que eles não poderiam ter outros deuses, porque não existia nem outros deuses, que Deus requeriria exclusividade, que Deus requeriria a vida deles de fato inteira, né, para Deus, e o cativeiro sarou. Os judeus até hoje, eles não se dobram diante de nada e nem de ninguém, eles só reconhecem de fato o Criador, né? O Elohim, o Eterno, o Hashem. É interessante, queridos, que aqui Deus traz esse povo, mesmo com toda dificuldade, Deus vai exortando, né? Deus vai alcançando e Deus vai trazendo esse povo novamente aquilo que Deus sempre pretendeu, né? E para abençoá-los, inclusive, o cativeiro foi um remédio amargo que Deus usou para curar, para sarar a enfermidade da idolatria que esse povo vinha carregando durante séculos e muitos séculos, né? E aqui o Ageu é usado por Deus então para dizer aqui essas 4 mensagens nessa quarta aqui sobre a recompensa. Deus, ele iria recompensá-los, inclusive, né, por toda essa obediência aí, tá certo, queridos? Então o profeta Ageu, como eu disse, profeta que traz uma mensagem bem específica, bem curta, bem objetiva, bem precisa, detalhada, e traz aí esses 4 assuntos, e que isso sirva para nós, que possamos pôr Deus em prioridade na nossa vida, tá certo? Que nós possamos entender que os desânimos desta vida não podem parar o projeto que nós temos, que é o reino de Deus em nossa vida, que possamos entender que Deus quer que sejamos puros, mas com honestidade, com sinceridade, não com hipocrisia, não querendo mostrar para ninguém, não pensando que coisas vão nos tornar puros, mas sim aquilo que nós entregamos diante de Deus, como nós nos relacionamos com Deus. E a quarta mensagem, a quarta lição que eu entendo aqui que nós extraímos para nós também, né? Porque diz respeito a eles e de alguma maneira também a nós, que Deus nos recompensará, no sentido que a bênção de Deus virá sobre a nossa vida quando vivermos uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus, que manifeste a glória, a natureza de Deus. É isso, amados, que o profeta Ageu passou para aquele povo. Eu acredito que é a mesmíssima coisa que Deus quer passar para nós no dia de hoje. Possamos então aprender com esse pequenino livro, tá certo? E assim orarmos a Deus para que Deus possa aplicar na nossa vida. Vou aproveitar, né? Quase nunca, eu talvez não tenha feito isso ainda, ou se fiz foi poucas vezes, mas ao final da aula, pelo menos gravado, a gente faz às vezes nos bastidores, em off, mas quero orar agora porque eu sei que pessoas vão estar, aqueles que nem alunos são, vão estar tendo contato, não sei quando, não sei depois de quanto tempo, né, desse vídeo aqui, pode ser amanhã, daqui uma semana, 1 ano, 10 anos, quem sabe, mas eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por mim, eu quero orar por todos nós. Pai bendito, eu quero ser grato a Ti, Senhor, pela Tua palavra, quero Te agradecer por ter, Senhor, a oportunidade de compartilhar uma porção da Tua palavra, não só com os alunos aqui do seminário, do curso de teologia, Senhor, mas por tantas outras pessoas que terão contato com este vídeo. Ó Deus, fala com elas também, Senhor, alcança-as, ó Deus, da mesma forma que o Senhor alcançou este Teu povo naquela ocasião e naquele período, que o Senhor também está nos alcançando hoje. Alcança essa pessoa, abençoa, Senhor, guarda, livra, ó Deus, eu Te peço que essa pessoa possa, Senhor, de fato viver dando prioridade a Ti, possa entender que o Senhor é o centro, é a fonte de sua vida, e não as questões materiais e nem outro projeto qualquer pessoal, Senhor, mas é o Senhor. Que possamos entender que a comunhão com o Teu Espírito Santo, a vida de oração, é infinitamente mais preciosa do que qualquer dedicação a outra qualquer coisa, Senhor. Que eu e aqueles que estão ouvindo, assistindo, possa entender que os desânimos nessa vida não podem nos parar, mas que possamos caminhar na força do poder do Teu Espírito, na esperança de que o Senhor está conosco
que possamos também ter uma vida pura, possamos ser originais, sinceros, verdadeiros e honestos diante de Ti e não vivemos de performance religiosa, Senhor, que também possamos experimentar a recompensa que o Senhor nos dará, nos dando vida e vida eterna, paz no coração e esperança. Abençoa-nos em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Deus te abençoe, espero que esse breve estudo panorâmico desse livro possa te abençoar nessa ocasião. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.